E aí, pessoal, e as coisas vão se encaminhando, jogadores vão saindo, vendas vão aparecendo. Agora nós temos 3 negócios para atualizar neste momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes não esqueça, ativo, isso mesmo, ativo está nesse canal. Você entra agora na descrição do vídeo, tem o WhatsApp direto do ativo para melhorar a sua relação a 2. É só entrar ali, conversar com o pessoal do ativo, chega em casa e tá resolvido o problema. Ativo é a solução. Gente, 3 negócios aqui, 3 posicionamentos, tá? Porque as coisas vão se encaminhando. Paulo Miranda acertou de fato a transferência para o Juventude. A gente vem falando nisso já há algum tempo, mas agora a coisa se encaminhou. O Grêmio vai fazer aquela rescisão, vai pagar por 2 anos, assim como fez com o Alisson. Paulo Miranda, portanto, é jogador do Juventude, vai jogar a Série A pelo Juventude e o Grêmio vai seguir pagando destes negócios que a gente tem falado, que nem vamos mais lembrar, porque o Grêmio tem que virar essa página de fato esses contratos que foram feitos no Grêmio, que acabaram gerando um custo imenso e que de alguma maneira cria um problema sim para o clube, mas agora a gente não pode mais olhar, não dá para voltar, então vamos olhar para frente. O Grêmio faz a rescisão nos termos muito parecidos com o do Alisson, o Juventude contrata o jogador e que ele tenha sorte por lá. Outro jogador que parece encaminhar, e esse é uma dor de cabeça, depois nós vamos falar também da possível venda do Fernando Henrique, mas é o Jean-Pierre. Por quê? Porque esse negócio, ele ficou mal explicado. Qual é a história? O Grêmio acertou de fato com o Atlético Paranaense, o jogador iria para 1 ano de contrato. Mas pelas informações que a gente tem recebido e que o staff tem divulgado para alguns jornalistas, o Jean-Pierre nunca quis ir para o Atlético Paranaense. Ele ficou esperando uma movimentação um pouco maior do mercado para ir para o exterior. E recebeu uma proposta do Giresunspor, um time da Turquia, por um empréstimo de 5 meses. O que deixa mais estranho ainda. Mas é isso. O negócio é esse. É um empréstimo para o Giresunspor por 5 meses com uma cláusula de venda, parecida até com a cláusula da questão envolvendo o Atlético Paranaense. Jean-Pierre, portanto, vai para lá e eu vou dizer com todas as letras aqui, é só para adiar o problema. Por quê? Porque essa equipe vai pagar o salário integral, ótimo. Então o Grêmio tem 5 meses, aí até o final da temporada europeia, com esse clube pagando o Jean-Pierre. Se o Jean-Pierre der certo lá, vai ter que haver uma negociação, porque essa equipe não tem capacidade financeira para conseguir comprar. Então vai haver uma outra negociação a partir daí. Mas o Grêmio, de alguma forma, se livra por 5 meses do alto salário do Jean-Pierre. O que dá alguma tranquilidade por outro lado, mas que adia o problema. Porque imagina o Jean-Pierre chegando aqui em julho. Em julho ele chegaria aqui para tentar, se por acaso a coisa não caminhar lá, para uma nova negociação. Julho já é difícil de tu recolocar no mercado interno, aí abriria só se abrisse uma porta na Europa para ele voltar a conversar, ou seja, é um problema que pode estar sendo adiado ao menos, mas que a gente precisa posicionar. O Jean-Pierre abriu mão de um contrato de 1 ano por um contrato de 6 meses, lembrando, ele não perde nada, porque se ele sair de lá, ele volta para cá e continua recebendo o mesmo salário aqui, quer dizer, ele não perde, então ele tem também tranquilidade para poder agir, lembrando que ele tem um contrato longo com o Grêmio, e o Grêmio vai ter que honrar o contrato, assim como tudo que a gente tem falado aí. Essa é uma das questões, os clubes ficam reféns dos contratos, mesmo que os jogadores apresentem rendimento muito abaixo do que se imaginou. E aí a gente chega no Fernando Henrique. O que se sabe hoje do que está acontecendo nos bastidores? Vamos lá.
A proposta, segundo as informações dos jornalistas também, e muitos têm basicamente o mesmo número, ela atingiu 5 milhões de dólares. O Al Ahly, então, fez uma proposta de 5 milhões de dólares pelo Fernando Henrique, proposta que está, como eu disse lá no vídeo de ontem, na mesa da diretoria tricolor. Em princípio, o Grêmio não aceitou os 5 milhões. Lembrando que o Grêmio tem 60% desse jogador. Ou seja, o Grêmio ficaria com 3 milhões de dólares. Faz aí a 5 por 1, 15, perto, um pouquinho mais de 15 milhões de reais. O Grêmio não aceitou, mas o Grêmio não fechou a porta. É preciso que se diga isso. Eu, conversando com isso, o Grêmio coloca o Fernando Henrique, sim, na ideia de saída. O Fernando Henrique já demonstrou interesse em aceitar o que foi proposto. Vai ganhar mais lá, a gente sabe, e aceitaria esse negócio. O Grêmio, em princípio, por esse valor, não aceitou. O que pode acontecer? O Grêmio aumentar o seu percentual, por exemplo, 5 milhões para o Grêmio. Talvez o negócio saia nesses termos, ou o Grêmio aumenta o valor, o Grêmio continua com seus 60%. Para mim, a primeira hipótese é a que está em conversação, tá? O Grêmio aumentando o seu percentual, porque a gente sabe que os outros 40% são do empresário, jogador, aquela coisa que a gente sabe. Quem está trazendo o negócio é o staff do jogador. Então o Grêmio poderia dizer o seguinte: não tem problema, 5 milhões de dólares pela minha parte. Feito isso, o clube deve fechar o negócio. Eu, desde o início, desde que surgiu essa negociação, em que ela deixou de ser uma mera especulação e passou a ser uma coisa oficial, eu entendi que esse negócio estaria muito próximo de ser fechado, e é a minha opinião nesse momento. Claro que os valores precisam melhorar para o clube, mas não é... o Grêmio não vê com maus olhos. A gente sabe, o Fernando Henrique virou um dos últimos da fila e não tem tanto agrado assim da comissão técnica, e me parece um dos jogadores que o Grêmio coloca aí na vitrine para tentar vender. Quanto isso representa em matéria de solução para os problemas do Grêmio, parece que não muito, mas vai se aproximando daquele número que o Grêmio tanto precisa lá, dos 95 milhões que o orçamento determinou. E aí me parece que esses 15, 20 que o Grêmio possa receber aqui sejam importantes ali no final da conta para fechar o quadro do Grêmio na Série B ou no ano de 2022. Portanto, Jean-Pierre, é essa situação. Curiosa, mas é essa situação. Paulo Miranda acertado e a venda de Fernando Henrique está muito próximo. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.